Vamos lá. Bom, gente, primeiro ponto, queria dizer para vocês que quando eu postei o card dessa live, começou a dar, né, muitos pontos de vista diferentes e o pessoal começou a brigar um pouquinho, né? E eu queria dizer para vocês assim, gente, a gente precisa, enquanto mãe, parar de julgar o outro. Pensamentos diferentes vão ter em todos os lugares e todas nós estamos aqui com um único objetivo, que é fazer com que os nossos filhos não caiam nas armadilhas, que eles consigam, né, se desenvolver bem, que eles consigam não ter problemas de influências na adolescência. Então, vou pedir para vocês que toda vez que tiver alguma divergência ou que vocês não concordem com algum pensamento, seja do meu pensamento ou de alguma outra mãe, que não julguem, só coloquem o ponto de vista de vocês, porque eu acho que quanto mais pensamentos diferentes a gente conseguir trazer para cá, mais fácil a gente vai ficar de a gente dar conta das diferenças, da diversidade da forma de criar os filhos, beleza? Então tá todo mundo aqui com o mesmo objetivo e eu quero que vocês estejam aqui com o coração aberto e com coragem de botar a opinião de vocês, ok? Vamos tocar a ficha. Então, agora eu vou trazer para vocês a minha opinião, tanto profissional quanto enquanto mãe, como eu fiz na minha casa, porque eu acho que é muito justo eu mostrar para vocês também a forma como eu ajo na minha casa. E eu queria, do fundo do meu coração, que as mães que fizeram diferente do que eu vou falar aqui, que não fiquem tristes, que não fiquem magoadas e nem se sintam, né, tão erradas, porque eu também vou trazer a solução para quem fez diferente, tá? Então, eu vou caminhar aqui com as informações e lá no final eu vou dizer o que vocês podem fazer para dar uma contornada nessa situação, ok? Então tá, gente. Aqui, né, nesse grupo de 57 mil mães, tiveram 3 grupos de mães que agiram diferente, tá? Primeiro, mães que não assistiram e não vão assistir de jeito nenhum porque acharam um horror a série, um horror o apelo da série, beleza? Para essas mães eu digo o seguinte, precisa conversar com os filhos. A galera, no geral, assistiu aí na rua. A gente não pode transformar os nossos filhos em ETs. Então, assim, se eles não viram, belezura, né? Os meus filhos também não viram, porque eu achei muito pesado pra eles, ok? Mas a gente precisa explicar. A minha filha veio me perguntar, mãe, as minhas colegas todas viram o que é essa série, o que é esse Round 6, né? Eu expliquei pra ela que é uma série de um jogo que parece muito inocente, mas que é um jogo que de 456 pessoas, um único ganha, todos os que perderam morrem, que é muito brutal, que a cena é muito ruim, assim, de a gente ver. E aí isso vai confortando a cabeça deles e vai fazendo com que eles saibam até conversar na rua quando o assunto vem na escola ou no grupo de amigos, ok? Para as mães que assistiram junto com os filhos, gente, retomem os pontos da série, que lá na frente eu vou trazer para vocês. São pontos importantes para ver de verdade no fundinho do pensamento deles, para que lado caminhou a interpretação deles. Uma coisa é dizer assim, não gostei, ou gostei. Outra coisa é entender o que eles entenderam em cada ponto que a série aborda, ok? E para as mães que os filhos assistiram sozinhos, gente, primeiro ponto também a mesma coisa do que o outro, conversem com os filhos para entender o que marcou no pensamento deles. E segunda questão, gente, conversem com os filhos para ver como tá o entendimento deles do conteúdo privado para 18 anos. Essa é uma série para 18 anos. Se um filho de 13 assistiu essa série, algo faz com que ele burle a regra dos 18 anos e que ele entre para ver uma série. Então esse também é um ponto muito importante para abordar com os filhos. O porquê que eles acham que tem essa separação de conteúdos, se eles pensam que as pessoas que separam conteúdo separam só assim, sem pensar, ou se eles entendem que tem pontos de sexo, de droga, de violência, enfim, que fazem com que os conteúdos sejam direcionados para cada idade. Esse é um ponto bem importante, ok? Então vamos lá. Quais os argumentos das mães que permitiram que os filhos assistissem? Que argumentos que mais pesaram, tá? Que me trouxeram no privado
e que eu pedi permissão para trazer, porque são argumentos importantes, gente, que às vezes a gente não entende nem o porquê que a gente está falando aquilo. Vamos lá. Primeiro, esclarecer curiosidade. Gente, existem coisas que a gente esclarece curiosidade mostrando para os filhos. Existem outras coisas para esclarecer curiosidade que tem que estar na via da conversa. Vocês imaginem se um filho chega para vocês e pede para usar drogas com vocês porque ele está muito curioso de como isso funciona. Não, vocês não vão usar droga com eles, vocês não vão permitir que eles usem drogas, vocês vão conversar com eles sobre os efeitos da droga, sobre o que aquilo causa a curto prazo, a longo prazo, né, como atrapalha o desenvolvimento deles, enfim, tudo isso tá na via da conversa. Então a gente não acaba com a curiosidade dos filhos, deixando eles fazerem coisas que não são bacanas para eles, tá? Esse primeiro ponto. Segundo ponto, outros pais me disseram assim, eu deixei ver, isso vale para criança e para adolescente, tá, gente? Eu deixei ver, mas eu pulava as partes pesadas. Gente, eu vi a série, eu não tava querendo ver e fui ver a série para poder conversar com vocês. Não tem parte que não é muito pesada. Qual parte que não é pesada que as crianças podem ver, né? Tem 1 milhão de conteúdos subliminares ali que fazem com que o pensamento deles vão dando algumas voltas. Então vamos parar para pensar até que ponto a gente realmente está conseguindo enxergar as coisas, né, gente? E isso é importante para a gente saber como que a gente vai agir. E aqui, de novo, não é um julgamento, é um exercício de pensamento, tá? Porque assim como tem o Round 6, tem 1 milhão de coisas na internet, de séries, que a gente também tem que usar o mesmo raciocínio lógico para analisar se a gente permite ou não permite eles assistirem, beleza? Terceiro argumento. Os filhos veem coisas muito piores aí na internet, no Netflix. Gente, pelo amor de Deus. O que eles veem piores do que isso na internet? Aí é um ponto que preocupa. Se os filhos de vocês estão vendo deste nível para mais de coisas ruins na internet e em seriados, olho aberto, tá? Porque esses conteúdos entram no pensamento deles sem eles se darem conta. E vocês não esqueçam que pré-adolescência e início de adolescência é uma fase que dá pra gente estipular como fase de maior influência de conteúdos. Então, se a gente tá tentando proteger eles das influências de conteúdos, a gente também tem que estar ligado com conteúdo que vem da internet e de seriados, tá? Gente, tem uma frase de um psicanalista muito famoso, Vitor Guerra, que diz assim que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, porque uma imagem marca traumaticamente como choque, tá? No pensamento das crianças e dos adolescentes e que vale mais do que 1000 palavras porque precisa mais do que 1000 palavras para decodificar isso no pensamento deles e fazer com que eles consigam digerir. Então vamos pensar assim... tem saída? É claro que tem saída, mas vai dar um trabalho para eles digerirem coisas que eles assistiram. Então, vamos começar a pensar nessas coisas para a gente conseguir trabalhar com eles como ficou o pensamento de quem viu, ok? E voltando para o último ponto aqui, não esqueçam, gente, que é um filme para maiores de 18 anos. Não adianta a gente denominar assim que essa é uma geração cheia de mimimi, que tem que ser protegido de tudo. Não, a gente está falando de um programa que quando a gente liga o Netflix, e aí eu faço uma ressalva que no primeiro post que eu fiz para vocês lá quando lançaram esse Round 6, a Netflix tinha liberado para maiores de 16 anos. Depois de muita polêmica no mundo inteiro, eles passaram o conteúdo para maiores de 18, tá? Então, assim, quando a gente liga lá, se vocês entrarem na série, a primeira grande chamada da série tá escrito assim: esse é um filme, uma série para maiores de 18 anos, o conteúdo contém conteúdos de sexo, drogas e violência extrema. Então, olho aberto na descrição da série, ok? Lembrando uma coisa, tá, gente? Filmes de terror. Todo adolescente gosta, todo não, mas muitos adolescentes gostam de filme de terror. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, e isso quem é minha aluna lá do 7 Perigos sabe, tá? Porque isso eu falo muito abertamente, como acontece na adolescência e como que a gente protege os nossos filhos desse processo, tá? Lá no 7 Perigos. Então, vamos lá.
Adolescência. A adolescência passa por um boom hormonal, onde dá uma diminuída na produção de hormônio, certo? E a sensação de prazer que eles tinham na infância, eles não têm mais. Então, eles buscam a formação de adrenalina, de formação de dopamina e de busca de prazer através de algumas práticas. E é por isso que eles gostam de filme de terror. E tá tudo bem, a gente tem que saber que eles buscam isso, mas a gente também tem que se preparar para saber o conteúdo do que eles estão consumindo, tá? Lembrando que ter essa sensação, geralmente os adolescentes buscam através de filme de terror, de esportes radicais, de perigos, de sexo, de álcool e de drogas. Então, olho aberto, porque essas são armadilhas muito fáceis de chegar até o mundo dos nossos filhos, tá? As alunas dos 7 perigos sabem bem disso, porque eu bato muito nessa tecla lá no curso, né, gente? Ok? Vamos lá. Cada idade, gente, absorve de uma forma. E isso é um alerta para pais de filhos de diferentes idades. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma menina que vai fazer 10 e um menino que vai fazer 13 agora, né? 10 e 13, idades totalmente diferentes. Ela absorve de uma forma, ele absorve de outra. Casais que têm filhos de 11 e 14 anos. 11 anos tá na pré-adolescência, 14 anos já tá na fase caminhando para adolescência propriamente dita, assim, indo para a segunda fase da adolescência. Então, eles absorvem de formas diferentes, não é tudo igual para todas as idades. O que a gente tem que pensar é que quanto mais cedo virem esse tipo de conteúdo, pior é, porque vai entrar sem muita representação no pensamento deles, beleza? Então agora eu trago 3 universos de assuntos que essa série nos aborda e que faz com que a gente consiga, que traz a necessidade que a gente consiga entender para conseguir ver com os nossos filhos. Primeiro grande universo, tá, gente? Essa é uma série para maiores de 18 anos. Primeiro, lembrando lá da busca de adrenalina na adolescência, isso é normal. Então eles vão sempre querer ver. É o nosso papel ajudar eles a decidir o que pode e o que não pode, tá? Segunda questão, de quem é a tarefa de cuidar, né, gente? A gente tem que sair de uma posição confortável nossa de terceirizar o cuidado pelos nossos filhos. Não é o Netflix que tem que pensar na idade ou na não idade. Claro que vai ter lá, né, a idade para assistir cada filme, enfim. Mas nós, como mães, como pais, também temos o direito e a obrigação de dar uma controlada nisso. Claro que quando os nossos filhos vão crescendo, lá com 17, 18 anos, a gente perde um pouco esse controle. Mas no início da adolescência, na pré-adolescência, é muito importante a gente ter esse controle, tá bem? Eu não ia falar sobre esse assunto, tá, gente? Mas quando chegou em mim um post de um aniversário de uma menina de 5 anos, com a decoração toda de aniversário, 5 aninhos, gente, com a decoração do aniversário de Round 6, aí eu fui obrigada a vir conversar com vocês, porque realmente, se eu pegar como estatística só da escola da minha filha, que estuda numa escola grande, eles estudam numa escola grande, a proporção de quem viu é muito maior do que quem não viu, e isso vale para todas as idades, então é importante a gente parar para pensar. E a última questão dessa fatia aqui de conteúdo é que a gente tem que lembrar que a gente não pode banalizar uma regra, né? A gente pode até chegar à conclusão que talvez o nosso filho tá um pouco mais maduro, que ele pode ver, tá bem, quer ver com ele, vê com ele, não quer ver com ele, não veja com ele, mas saiba qual é o conteúdo que ele tá consumindo para poder conversar depois. E a gente não pode esquecer que se tem uma regra ali, conversa com teu filho sobre a regra. Agora, não passa por cima dessa regra como se ela não existisse, porque senão a gente está criando 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, a gente está pedindo para eles se comportarem, cumprir as regras, cumprir os combinados dentro de casa, mas uma regra que é social e que é de conteúdo, a gente diz, pode passar por cima porque eu autorizo, né? Não, tem que poder conversar sobre isso. Pode ver? Se a família permitir, pode ver. Cada família vai decidir o jeito de fazer. Mas tem que saber o que está consumindo, tá? E como conversar com os filhos sobre o que está consumindo, beleza? Agora vamos para a segunda fatia, segundo universo de conteúdo dessa série. Primeiro lugar, gente, a fatia psicológica, tá? Primeiro lugar,
Foi uma série estudada para prender a atenção de criança e adolescente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque envolve brincadeiras infantis sem gravidade e sem muito perigo e coloca um perigo de morte nessas brincadeiras. A série começa com um grupo de crianças brincando e ali já mostra o que se faz quando vale e quando não vale, tudo por dinheiro, tá? Aí a gente tem que pensar assim, primeiro ponto importante, é uma série que faz com que se rompa, né, o limite entre fantasia e apresenta uma realidade mais cruel, mais nua e crua. Quando a gente abre mão da fantasia, gente, a gente abre mão da capacidade de ter esperança. É justamente a fantasia que cria nos nossos filhos a capacidade de ter esperança nas coisas, na vida, nas situações. Quando a gente baixa a questão da fantasia, a gente baixa a capacidade de esperança dos nossos filhos. Não é à toa que o brincar é constitutivo. O brincar faz com que os nossos filhos sejam mais saudáveis, tá bem? Segunda questão, não confiar em pessoas, o individualismo que gera solidão, tá? Vou só trazer os pontos que eu abordei da série, que eu anotei da série. Terceiro, potencializar medos em idades que eles já têm 1 milhão de medos, gente. Eles estão cheios de conflitos emocionais na cabeça, porque faz parte. Conflitos normais para a idade. Para que a gente vai trazer mais coisa de realidade mais dura num momento em que eles não estão muito preparados para isso? Eles não têm muito estômago para dar conta disso. Isso é importante a gente parar para pensar. A questão de fazer tudo por dinheiro, tá? A questão de banalizar as amizades lá no meio de um jogo. Tu vai lá e tu busca o teu melhor amigo, ou não o melhor amigo, mas a pessoa que tu mais te afina ali, num jogo que no final sobrevive ou tu ou ele, ou seja, cadê a confiança? Perde a banalidade, né? Banaliza a questão das relações. Isso é importante. Os fins justificam os meios. Depois da primeira brincadeira, eles têm a alternativa de sair, eles têm a liberação para sair, eles decidem voltar, ou seja, não é uma coisa que eles estão ali por obrigação. No início até foi sem querer, mas depois eles tiveram a opção de sair e retornaram para lutar por aquele dinheiro. Gera, né, a geração de adrenalina, e isso toca muito nas crianças e nos adolescentes. Muitas crianças assistindo e, gente, um alerta. Eu vi, algumas mães me passaram algumas atividades de educação física reproduzindo essas brincadeiras desta série. Então, gente, olha a potencialidade de abrangência desses assuntos, né? Então, isso aqui já mostra que nós não podemos passar por cima desse assunto sem conversar com os nossos filhos. Senão eles vão chegar lá na escola, eles não vão nem saber do que se trata. E isso também é ruim para eles, tá? E aí o terceiro universo de conteúdo que eu quero trazer para vocês, mas que aqui eu não vou falar hoje, porque esse terceiro universo entra na live de segunda-feira. Qual é a live que eu vou fazer de segunda-feira com vocês? A Mãe Mais Esperta que o Diabo. Ou seja, essa é a live baseada no livro Mais Esperto que o Diabo, tá? Que é um livro, um best-seller mais vendido em 2020 e 2021, tanto no Brasil quanto no mundo, certo? E eu vou trazer pontos muito importantes que ele aborda, que vão nos ajudar enquanto mães, ok? Que é a conexão de todas essas coisas ruins aqui com a humanidade. Qual é o giro que a humanidade tá, que faz com que os nossos filhos tenham tanto interesse de assistir essas coisas? Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Primeira questão, abrange, né? Se liga, se conecta no medo de morte, no medo de pobreza, né? Entra na questão de não valorizar as relações e não ter a liga de pensamento para dar conta das coisas. E isso eu vou falar lá segunda-feira. Só um adendo, não esqueçam que a live de segunda-feira não é aberta assim no Instagram, tá? Precisa se inscrever para receber o link. Não deixem de se inscrever, porque se chegar em cima da hora e entrar depois que se for enviado o link, vocês talvez já não consigam entrar mais na live de segunda, beleza? Então tá, ó. Antes de falar dos perigos e dos prejuízos, dos prejuízos dos assuntos do Round 6,
e de como conversar com os filhos cada assunto, eu quero dar um aviso para vocês, tá? Eu não ia fazer isso agora, tá? Eu ia fazer isso só lá na live de segunda-feira. E eu também não vou me aprofundar muito, porque as informações eu vou levar lá, tá, gente? Mas eu vendo a quantidade de adolescentes, e aqui eu quero fazer um adendo para vocês, porque só adolescentes que estão em tratamento comigo, eu tive 4 que tiveram crise de ansiedade durante essa série, tá? E eu quero falar mais uma coisa para vocês. Eu tive que ver a série, eu não gosto muito desse tipo de conteúdo, mas vi a série para vir conversar com vocês, né? Gente, depois do primeiro episódio, eu terminei meio me tremilicando assim. Não é de medo, é de ansiedade. Cria uma sensação de estresse, de angústia, sabe aquela coisa que, ui, agora é sem saída aquilo lá, sabe? Se eu, enquanto adulta, tive uma reação orgânica de aumento de ansiedade, vocês imaginam crianças e adolescentes. Então, esse é um ponto muito importante que a gente não pode negar, beleza? Tá? Então eu quero dizer para vocês que sou obrigada a abrir uma turma especial do workshop de adolescentes. Quero dizer para vocês que mais de 500 adolescentes já fizeram esse workshop, tá? Nas outras turmas. Muitos adolescentes ficaram de fora porque acabaram as vagas, né? O pessoal acabou deixando ou para cima da hora, enfim, acabou as vagas, muitos adolescentes. Então isso aqui é a pedido de muitas mães que me pediram para abrir uma turma extra nesse ano, eu não ia abrir, e eu tô abrindo agora para trabalhar, porque eu acho que esse assunto pegou na veia deles, sabe? Esse assunto deu uma descompensada, assim, no pensamento deles, e acabou prejudicando muito a questão de ansiedade, de controle, de emoções, tá? E tudo isso eu quero dizer para vocês, porque o que eu trabalho no workshop? Eu trabalho os valores familiares, eu trabalho como eles lidam com a vida deles, como está e como eles lidam com a vida deles. Eu trabalho os projetos para o futuro, como lidar com as emoções, gente, como desarmar as emoções, né? Tá, deu a raiva, e aí, explode? Não, tem formas de desarmar a raiva. Então, tudo isso, tá? E mais, quem são eles nesse mundo? Ou seja, é um conteúdo que foi super aperfeiçoado para essa nova turma. Então eu quero dar um aviso para a mãe desses 500, tá? Que já fizeram, como o assunto tá modificado. Se vocês quiserem inscrever os filhos de novo, eu projetei um super desconto, tá? Para vocês. Entrem em contato com a minha equipe de suporte, que eu vou dar um jeito de vocês conseguirem colocar os filhos de vocês lá, porque os conteúdos novos que eu coloquei vão fazer toda a diferença para administrar todas essas informações que chegaram neles. Então eu tô abrindo isso para vocês conseguirem fazer também, e não é justo eu vender para vocês no mesmo valor dos outros se vocês até já fizeram, se os filhos de vocês já fizeram, tá? Depois de acabar essa live aqui, eu vou botar o link do workshop nos stories, tá, gente? Porque ele não tá projetado ainda para entrar na minha bio, tá? Ele vai entrar só lá na segunda-feira, na live de segunda. Mas eu já vou abrir agora para quem quiser garantir, para quem quiser garantir a vaga do seu filho e não deixar ele de fora, ok? Tá, então vamos lá. Prejuízos e como conversar, o que conversar. Prejuízos, gente. Primeiro lugar, quem é o herói dessa série? O herói dessa série é um cara preguiçoso, é um cara que aposta dinheiro, né? Que vai atrás do dinheiro de uma forma, sabe, sem muito empenho, né, que apanha de agiota, enfim. É um cara que trata mal a mãe dele, é um cara que trata mal ou que não valoriza a filha, que não, sabe, que não contribui para uma relação bacana, para se colocar como um pai íntegro na vida da filha dele. Então, esse é o herói da série, é esse que sobrevive lá no final, né? Segunda questão, a baixa da esperança, gente, de 456, todos morrem, um sobrevive, ou seja, em épocas de conflito, o que acontece com essa galera? Morrem, sucumbem a todos esses perigos, ou seja, a gente precisa apresentar para os nossos filhos a esperança de como lidar com situações que são ruins ou que às vezes eles não conseguem dar conta sozinhos, como pedir ajuda, né, gente? Muitas situações eles conseguem, sim, mas muitas situações eles precisam aprender a pedir ajuda para adultos. Ontem mesmo uma mãe me perguntou, e eu respondi nos stories aqui aberto para todo mundo, o que eu faço, ou anteontem, sei lá, o que eu faço que o meu filho tá sofrendo bullying e ele não quer voltar para a escola, tá muito ruim? Vai na coordenação, ou seja,
Tem até um ponto o teu filho tem que dar conta daquilo ali, mas chega num ponto que tá insuportável, a gente tem que entrar e conseguir ajudar eles. E a nossa ajuda faz com que eles também enxerguem, entendam que tem alternativa e que eles conseguem dar conta dessas coisas com a ajuda de adultos, tá? Terceira questão, tá? Quebra de regras. Gente, vamos conversar sobre essa história de assistir conteúdo que é fora da idade deles. Ah, se a família permitir, ok, mas pelo menos foi conversado com a família. A coisa dos adolescentes entrarem, ver de qualquer jeito e nem avisar a mãe que viu, a mãe vai ficar sabendo um mês depois que eles viram aquilo ali, ou quando não conseguem dormir. Tem pré-adolescente que às vezes cria um medo tão grande que eles não conseguem nem colocar em palavras do que eles estão com medo, né? Então, vamos conversar sobre a quebra de regras. Quarta coisa, banalização das relações. Conversar sobre as relações, a importância da reciprocidade. Isso é muito importante, gente. Não adianta a gente pensar e passar para eles a noção de que os fins justificam os meios. Não adianta nada. O cara lá no final da série, ele ganhou um monte de dinheiro. A mãe morreu, a filha se mudou, ele perdeu todo mundo. O que ele ganhou na vida, né? Tanto que a série até para os grandes traz uma questão de que, pô, o cara se ferrou mesmo tendo ganhado, né? Mas isso é só um grande que consegue entender. Os pequenos não conseguem entender dessa forma, tá bem? E a questão de que os fins justificam os meios, não é bem assim, né? Aí tá, o teu filho tá sofrendo bullying, mas então ele vai fazer alguma coisa ruim também pro outro porque ele também tá sofrendo? Não, vamos achar saídas para as coisas que estão acontecendo que não são legais, tá? E achando saída, a gente ensina eles o que fazer, a quem pedir ajuda e que eles não precisam se transformar em pessoas ruins porque os outros estão sendo ruins com eles. Essa é uma questão importante. E como conversar? Sobre o que conversar, então? Questão de tudo por dinheiro, né? Retomar, gente, valores familiares. O que vocês pensam enquanto família? Como é a questão do trabalho, do esforço e do estudo para vocês, né? Porque o dinheiro também vem através do trabalho, do esforço, do engajamento da pessoa na vida. Retomem isso com os filhos. A questão da reciprocidade, como eu estava falando antes, como assim eles esperam serem bem tratados por pessoas que eles não tratam bem? Na vida é assim, tu trata bem para ser bem tratado. Nem sempre tu recebe, tá, de volta o bom tratamento, mas tu tem a escolha de te afastar das pessoas que não te tratam bem. Essa é uma questão importante de aprendizado que tem que passar para eles. Agora, não adianta querer ser bem tratado e só esculachar os outros. A gente tem que ficar de olho, gente, no que os nossos filhos estão sofrendo, sim. Mas a gente também tem que ficar de olho no que os nossos filhos fazem para os outros. A gente não pode se colocar numa posição confortável de ficar só na defesa. Porque se a gente fica só na defesa, a gente não ensina eles a como serem seres humanos do bem, ok? E na realidade, quem são os heróis, né? Quem são os heróis? Os heróis são pessoas que fazem bem para outras pessoas, né? Aí a gente pode falar dos médicos que estavam na linha de frente, de pessoas que ajudam outras com campanhas, com ONGs, seja quem for, dentro da vida de vocês, dentro da família de vocês, as pessoas que vocês valorizam que fazem o bem, esses são os heróis. Não são pessoas que fazem tudo por dinheiro e ganham um monte de dinheiro lá na frente e, sabe, pisando e passando por cima de quem quer que seja. Isso é importante de retomar com eles. Beleza, gente? E só voltando para uma última questão, tá? Que eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas voltando aqui, ó. Isso é só um filme, é só um seriado, tá? Muita gente gosta e não tem problema nenhum gostar. Eu, Renata, particularmente não gosto de coisas de terror e de muita violência. Mas tem muita gente que gosta e tá tudo bem, gente. O problema não tá na série em si. O problema tá na abertura de conteúdos que não são apropriados para a idade. Esse é o problema real, tá? E voltando, filhos que têm estrutura e que têm maturidade vão absorver do jeitinho deles. Só, por favor, retomem esses pontos com eles para que na cabeça deles as coisas fiquem bem instauradas e que não se percam os valores familiares, os valores que vocês sempre prezam e sempre prezaram na vida, tanto individual quanto familiar de vocês.
Ok, gente? Muito obrigado. Ó, só um pouquinho. Tem uma pergunta interessante. As mães que não deixaram os filhos assistir, elas perguntaram como abordo isso, como conta. Tá, gente, vou responder uma pergunta que é bem importante aqui que fizeram, tá? Eu não tô lendo, então a Karine veio me trazer. Para as mães que não deixaram, como eu fui uma mãe, então, que não deixei meus filhos assistirem, tá? Como abordar esse assunto? Filho, filha, olha só, estão falando bastante dessa série. Tu já ouviu falar? Já. Tu sabe do que se trata? Ah, sei, é uma brincadeira e morre, não sei o quê. Tá, olha só, a mãe vai conversar contigo. Eu vi, porque eu falei pra eles exatamente assim, tá? Eu vi, porque eu tive que ver, porque eu vou fazer a live com as mães, e quero dizer pra vocês que só no primeiro episódio eu já trimilicava de tão ansiosa que eu fiquei. Vocês imaginam quanta sensação ruim isso passa. São brincadeiras que teoricamente parecem inofensivas. Aí minha filha perguntou assim, tá mãe, mas e se eu brincar dessa brincadeira na escola? Às vezes as minhas amigas no recreio estão brincando dessa brincadeira. Aí eu disse assim pra ela, filha, olha só, não tem problema tu brincar dessa brincadeira, porque nessa brincadeira ninguém vai se matar, entendeu? A questão é que lá na série, a visualização das mortes, a visualização daquela violência extrema faz com que a gente gere muita adrenalina e isso é muito ruim para a idade de vocês. Depois, quando vocês crescerem, se vocês quiserem ver isso, tá tudo certo. Mas agora, na idade de vocês, não é legal. Então, só explicando, são 6 brincadeiras, round 6, 6 brincadeiras, na qual cada brincadeira as pessoas vão morrendo, quem vai perdendo a brincadeira vai morrendo, né? Vai se criando estratégias para sobreviver. Então, nas estratégias, tu acaba co-participando da morte do outro, né? E lá na frente, o que acontece? O cara ganha um baita dinheiro, mas o cara sai, a mãe dele morreu, a filha dele se mudou, ou seja, a vida dele virou um caos, não tem mais nem sentido. O que adianta ter tanto dinheiro, né? E aí a gente entra nesses conteúdos que eu trouxe pra vocês aqui, sem precisar ver. Entende? Essa é a forma de a gente esclarecer na cabecinha deles os conteúdos, o que os amigos estão falando, para eles não passarem também de bobos, né, gente? Porque senão chega na escola, ai, a filha lá da Renata não pode nem ver o não sei o quê. Cara, minha mãe disse que não é bom pra mim, mas eu sei o que acontece lá, ela me contou tudo e tá tudo certo, entende? Isso protege eles até dessas brincadeiras de mau gosto na escola ou no grupo de amigos, tá? Alguma pergunta mais? Não? Então tá, gente, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Tava morrendo de saudade dessas lives abertas aqui no Instagram, tá? Segunda. Vou deixar pra vocês gravada, se vocês quiserem rever ou mandar pra alguém. E não esqueçam da live de segunda-feira. Essa live de segunda-feira, ela é um pouco mais comprida e ela traz um conteúdo fantástico pra ajudar vocês a lidarem com os perigos do mundo de hoje. Beleza? Um super beijo. Workshop. Ah, gente, não esqueçam que eu vou botar o link do workshop. Quem já quiser escrever os filhos, eu já vou abrir agora as inscrições. Não, vocês nem sabem, né? Que já tiveram mães que já inscreveram os filhos. Só de ficar sabendo que eu ia abrir, como é o mesmo link do passado, já conseguiram entrar lá e já se inscreveram sem eu nem colocar aqui no ar. Então, correm lá e vão inscrever quem quiser, tá? Um super beijo. Tchau, tchau.